Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos dando continuidade aos nossos estudos semanais, hoje com um capítulo belíssimo do livro Pão Nosso, o capítulo Vós, entretanto. Na verdade, esse capítulo fala de todos nós, né? Em especial deste que vos fala, né? Pois tive a responsabilidade de preparar e trazer para nós as reflexões desse capítulo, mas também de você que me ouve, né, de você que está aqui comigo para poder refletir, né, sobre o conteúdo desse capítulo, né, que é um capítulo realmente de profundas reflexões sobre a nossa postura, mais uma vez, né? Emmanuel nos chama à reflexão da nossa postura, né, perante as dificuldades, né, e várias questões que o capítulo traz, né? Então, mais uma vez, esse capítulo fala de todos nós, a mim e a vocês que estão aí ouvindo e refletindo, né, sobre esses ensinamentos que nos chegam por Emmanuel, né, pela psicografia do Chico Xavier. Então, o capítulo de hoje é baseado num versículo da carta de Paulo aos Romanos, é o capítulo 15, o versículo 1, e eu vou ler ali para que a gente possa iniciar o estudo. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, como eu falei, tem Romanos, capítulo 15, versículo 1. E aí Emmanuel abre esse capítulo, né, sobre essas reflexões dessa passagem, nos trazendo uma pergunta, né? Qual seria o objetivo, né, da confiança que nós adquirimos em Deus, né? Como ele traz de uma forma mais literal, né, da noção justa que o discípulo adquire, né, da fé, da confiança em Deus, né? Seria para que nós pudéssemos simplesmente achar, aguardar, esperar um céu, né, na ociosidade contemplativa, né, nos furtarmos à luta? Seria esse o objetivo da noção justa, da confiança em Deus que nós adquirimos? Né? Então, ou seria, né, para exatamente nesses momentos, né, de luta, né, de dificuldade, para que nós possamos exercer tudo aquilo que já nos chega como cabedal de conhecimentos, né, que o Evangelho nos traz, que a doutrina dos Espíritos nos traz, né, que Jesus nos trouxe no seu Evangelho de luz, né? Então, fica essa primeira reflexão, né? E na sequência, Emmanuel fala que concedeu-lhe, ou seja, ao discípulo, a nós, né, Jesus concedeu um traço do céu. Né? Olha que interessante, né? Um traço do céu, representando todo esse, né, cabedal de conhecimentos, né, e de luz que o Evangelho nos traz, que o seu Evangelho nos traz. Né? Mas com que objetivo? Né? Para que o desenvolva, né? E estenda através da terra em que pisa, ou seja, para que possamos aplicar no caminho. Né? Então, a luz do conhecimento, né, nos chega com um só objetivo, que nós possamos aplicar na estrada, no caminho, né, simbolizando aí, né, todos os enfrentamentos, todas as dificuldades, tudo, né, que nós precisamos encarar mesmo, né, na jornada. Né? Então, na sequência, Emmanuel fala que receber esse sagrado auxílio do Mestre, né, simbolizado por todo esse conhecimento que nós, como cristãos, né, como espíritas, como seguidores, como discípulos que somos, né, do Cristo, né, receber tudo isso, né, e subtrair-se, ou seja, né, e nos colocarmos numa posição de negar
a oficina de redenção, essa mesma luta, né, esses enfrentamentos, né, nos esconder, né, vamos colocar assim, perante esses chamamentos que somos trazidos à luta, é um testemunho de ignorância, né? E Emmanuel ainda fala ignorância extrema, né? Porque, como dito anteriormente, exatamente nesses enfrentamentos nos suportando, auxiliando-nos a suportar as adversidades, as dificuldades do caminho e auxiliando também o próximo, né, nos colocando nessa postura, né, de auxílio, de estender a mão, enfim, de buscar, como diz, né, o versículo, né, de Paulo, suportando as fraquezas dos fracos, né, que nós vamos nos colocar nessa posição real, né, daquele que recebe com um objetivo, né, não da fuga da luta, não da, mais uma vez, da ociosidade contemplativa que espera o céu chegar, mas aquele que trabalha em prol do seu crescimento, do seu melhoramento, né, aplicando esse cabedal de conhecimentos que lhe chega para se fortalecer e fortalecer o outro que sofre mais do que nós, né? Eis aí o objetivo claro, né? E nesse sentido, Emmanuel completa que dar-se ao Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. E olha como que nós vamos expandir, né, esse dar-se ao Cristo, né? O dar-se ao Cristo aí representado, né? Nós, como seguidores, como discípulos, como cristãos, né, como espíritas verdadeiros, né, dar-se ao Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino, ou seja, né, ser partícipe, né, proativo nesse sentido, né, doando-se, colocando-se nessa postura construtiva, né, e aí nós vamos desenvolver mais à frente, né, porque esse tema do Cristo e nós é interessantíssimo e nós vamos entrar nele um pouco mais à frente novamente, né? Aí mais um recorte que eu trouxe do capítulo. Emmanuel diz que, mas vós, né, nós, né, que já somos fortes no conhecimento, né, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em nosso mundo íntimo, né? Então, olha que conteúdo profundo, né? Essa frase que está lá no capítulo, né? Então, nós que já adquirimos e não podemos alegar a ignorância, por isso é que eu, mais uma vez, né, eu falo que esse capítulo é para mim e para vocês, né, para nós, né? Esse é o sentido do vós, entretanto, né? Então, nós que já somos, sim, fortes no conhecimento, pois já abraçamos esse evangelho de luz, né? Já aceitamos essa verdade, ainda que com todas as dificuldades na sua vivência, né? E esse é um ponto que nós temos falado muito, sim, com todas as dificuldades, mas já somos conhecedores, né, de todo esse cabedal de conhecimento, né? Por isso, Emmanuel fala, vós que sois fortes no conhecimento, né? Não deveis, ou seja, até podeis, porque nós temos a liberdade de ação, temos o livre-arbítrio, mas não devemos, né, repousar na indiferença ante esses impositivos que se dão quando nós acendemos a luz no mundo íntimo. Aí é aquela imagem, né, de quando nós chegamos, né, num quarto completamente na escuridão e acendemos uma luz. A partir desse momento, a gente sabe aquilo que precisa ser trabalhado naquele ambiente, né? E eu não posso mais alegar que eu desconheço, não posso, né? Então, para nós que já acendemos essa luz no nosso mundo íntimo, só tem o caminho, né? Que é o caminho do trabalho junto ao Cristo no estabelecimento desse reino, né? E aí, olha que interessante, Emmanuel não nos pede para ir longe, não, né? Não nos pede para ir longe. Olha o que ele diz, né?
é imprescindível, ou seja, não podemos abrir mão, né, que cada um tome os seus instrumentos de trabalho, né? Eu com os meus, vocês, né, cada um com o seu instrumento de trabalho, na tarefa que lhe cabe, na tarefa para a qual nós somos nomeados, né? Cada um também conhece bem a sua, né? Agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam, né? Então é isso que eu quis dizer, né, com Emmanuel. Não nos pede para ir longe, não. Né? É no círculo das atividades e das pessoas que nos cercam. É nesse círculo que nós temos que fazer diferença. Nesses dias eu pensava, né, olhando muitas vezes as dificuldades, as misérias, né, lá de longe, né, no nosso no mesmo planeta, no mesmo palácio de justiça, né, que é o nosso planeta Terra, mas lá longe, né? Eu pensava, nossa, mas quanto trabalho temos por fazer, né? Quanto trabalho temos por fazer. Mas como é que vai começar a mudança, né? Para esse mundo melhor, né? É com a minha mudança para melhor, é com aquela diferença que eu faço nesse círculo das pessoas e das atividades que me cercam, né? Muitas vezes eu não tenho meios, né, a não ser, logicamente, o mais poderoso que existe, que é o da prece, da oração, e esse cabe aí a todos nós uma obrigação moral, né, de envolver a todas essas regiões em prece, mas fazer a diferença nesse círculo que está próximo a mim, é isso que se espera de nós, né? É exatamente aí que cabe, né, é onde eu estou lotado, é que cabe o meu espaço de trabalho, né? Então eu trouxe um capítulo que eu gosto demais do livro Fonte Viva, também do Espírito Emmanuel, ditado ao Chico Xavier. Ele chama Cristo e Nós, né? E como a gente falou anteriormente, o tema é exatamente esse, né? O do trabalho nosso, né, junto como cristãos, né, como discípulos que somos, né, como aqueles que já receberam um cabedal tão grande, né, de conhecimentos, fortes no conhecimento que somos, né, o nosso trabalho, né, e o que o Cristo espera de nós nesse trabalho, né, para a redenção do mundo, né? Olha, vamos ler ali alguns recortes que eu trouxe e vamos falar em cima deles para que a gente fortaleça esses conceitos que estamos trazendo hoje, né? Então, o capítulo chama Cristo e Nós. E sobre ele, né, olha o que Emmanuel fala, né? Os homens esperam por Jesus, nós esperamos por Jesus, mas ele espera igualmente por nós, né? Em que sentido? Nesse trabalho, né? É no dar-se ao Cristo, né? Como foi dito anteriormente. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas, né? Então, voltando àquilo que a gente falou lá do mundo melhor, né? O mundo melhor começará com a construção que eu faço nesse círculo que eu estou inserido, né? De pessoas e de atividades, usando esse cabedal de conhecimentos que eu adquiri, e essa noção justa, né? Esse traço do céu que o Cristo nos trouxe. Esse o meu posto de trabalho, né? Essa a tarefa que me cabe, né? E que eu sei perfeitamente identificar nesses momentos, né? Continuando ali, ó, Emmanuel diz lá no Cristo e Nós: o mestre, para estender a sublimidade do seu programa Salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem, né? Então, as frentes de trabalho são enormes, né? E ele, o Cristo, conta com a nossa participação efetiva nessa construção, né? Na sequência, ele coloca: e desde o primeiro dia da Boa Nova, né, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua boa vontade, né? Então, tem mais de 20 séculos, né, que ele insiste conosco para que possamos, né, nos converter nesses instrumentos de trabalho, né, que vão atuar para que o seu programa, né, salvador
se efetive, se instale, né? É com a nossa participação, é conosco. Esse é o sentido do dar-se ao Cristo. Esse é o sentido do Cristo em nós, né? É por isso que esse capítulo é tão importante, tão profundo, né? Eis o trabalho que se espera de nós, né? Como conhecedores e fortes no conhecimento, né? E aí, olha que interessante, né? Lá no capítulo, Emmanuel diz, né, algumas frases que Jesus nos disse. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante do mundo. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuído à contribuição humana. Então, né, como Emmanuel fala, né, ele por vários momentos, em várias situações, mostra a importância desse trabalho nosso, né, nessa transformação do mundo, na transformação da nossa realidade, né, a importância da nossa contribuição nesse processo, né, e é sobre isso que eu gostaria que cada um de vós refletisse, né, na transformação que eu posso fazer naquele círculo em que eu estou inserido, das pessoas e das atividades que eu posso exercer. Agradeço a vocês e até o próximo capítulo.